Segundo Reis, capítulo 1, nós continuamos a nossa série acompanhando o profeta Elias. Em breve acompanharemos o profeta Eliseu, já dando aí cenas dos próximos capítulos. Mas hoje continuamos com o profeta Elias. Segundo o livro de Reis, capítulo 1, faremos a leitura versículos 1 a 17, é o texto dessa noite. A palavra de Deus então nos diz: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para que irdes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e esse lhes perguntou: que há? Por que voltaste? E eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhes: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: qual era a aparência desse homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles lhes responderam: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 e com seus 50 soldados que subiram ao profeta, pois esse estava sentado no cimo do monte. E disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz: desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu e o consumiu a ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar-lhes outro capitão de 50 com seus 50, e esse lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse: se sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e a teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias, e suplicou e disse: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50, teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com esse, e não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a esse: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar, falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus e soberano Pai, te rogamos misericórdia, graça, bondade, iluminação do Teu Espírito, diante de um texto difícil como esse, difícil de ler, ainda mais difícil de compreender, mas que retrata de forma tão clara, tão transparente, a Tua justiça, a Tua ira, a Tua santidade, Senhor. Fala ao nosso coração essa noite, instrua-nos pela iluminação do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus a quem oramos. Amém.
Como falei na oração, esse é um daqueles textos difíceis. Difíceis de ler, difíceis de pregar, difíceis de compreender. É um Deus, uma figura de Deus, um retrato de Deus, em que nós não estamos muito acostumados. Certamente não é o texto que pastores escolhem quando são convidados para pregar em cultos de aniversário, culto de Ano Novo, culto de Natal, cultos de celebração, de gratidão. Mas a palavra de Deus é verdadeira, é útil, é palavra de Deus, toda ela, até os textos duros. Aqueles que escancaram diante de nós a justiça do Deus Todo-Poderoso. Daquele que, como lemos em Isaías 45, na liturgia, que cria o bem e que faz o mal. O tempo da calamidade, não o mal moral, propriamente dito, mas é aquele Deus que governa, inclusive, aquilo que acontece de ruim. E nós vemos a continuidade de um povo, o povo de Deus, o reino do norte, uma vez que estava dividido em 2 reinos, 10 tribos para o norte e 2 para o sul. O povo do norte, então, depois da morte daquele que foi o pior rei de Israel, como diz a própria Escritura, Acabe, então começamos o 2º livro dos reis com um registro curto do reinado de Acasias, filho de Acabe com Jezabel. E vemos que esse rei idólatra continuou os caminhos do seu pai e da sua mãe, e sofreu por isso. Vemos nesse texto o perigo de confiarmos nas fontes erradas, de recorrermos às fontes erradas, de ignorarmos que existe um Deus e que Deus governa sobre toda a terra. Nesse texto de hoje veremos como as atitudes do rei Acasias o conduziram à ruína, mas também veremos o que nos conduz à salvação do Senhor. Veremos isso então em 3 partes. A idolatria conduz à condenação, a impiedade conduz à ira de Deus e a humilhação conduz à misericórdia. Primeiro ponto, a idolatria conduz à condenação. Vimos no domingo passado, encerramos a história de Acabe com a morte desse rei terrível. E hoje nós seguimos o profeta Elias e mais uma vez ele se faz presente. Mais uma vez Deus utiliza o seu servo, o profeta, para entrar na história dos reis, não os deixando fazer aquilo que bem entendem. E é interessante aqui que, embora Acasias realmente estivesse seguindo os passos terríveis dos seus pais, era algo próprio, era algo dele. Ele estava acamado, ele estava adoentado, então ele consultou a respeito dele mesmo. Não foi algo que diretamente feriria a relação do povo com Deus. Mas ainda assim, Deus, entre aspas, se intromete na história. Deus, entre aspas, se intromete na vida de Acasias. Por quê? Por causa dessa pergunta que se repete no texto. Por acaso não há Deus em Israel? O rei é representante do povo. O rei tinha a obrigação pactual diante de Deus de conduzir o povo ao Senhor. E no momento, então, de extremo desespero, em que ele está à beira da morte, ele envia mensageiros para uma terra distante para consultar um outro Deus. Ele está declarando exatamente isso para Israel. Israel, não existe Deus aqui. Não existe Deus a quem podemos confiar. E é por isso que Deus intervém. É por isso que Deus se coloca na história. Mais uma vez, Deus está mostrando para o seu povo que Ele é Deus, que Ele se faz presente na terra, que Ele se faz presente na vida do seu povo. A história é difícil, a história é sangrenta,
como eu falei, distante dessa visão até popular, cultural do que é o Deus bíblico, de um Deus de amor, e de histórias como essa, muitas vezes as pessoas incorrem no erro de separar Deus, o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento, em que o Deus do Antigo era justiça e o Deus do Novo é graça, mas nós vemos que o Deus do Novo é justiça também, e o Deus do Antigo também é graça, também é misericórdia, é o mesmo Deus. Precisamos entender então o contexto maior, não somente os fatos, mas entender tudo o que estava ocorrendo naquele momento para o povo de Israel. Principalmente, como eu falei, Acasias era o representante da aliança. Mas o versículo 1 já nos dá o contexto político também. Vejam uma nota, parece que é solta, e depois esse assunto com Moabe só vai voltar no capítulo 3 de 2 Reis. Ele diz o seguinte, versículo 1 do primeiro capítulo. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Por que essa informação é importante na abertura desse segundo livro? Porque Moabe era uma região, os moabitas eram um povo inimigo de Deus. Dentre aqueles muitos povos que, após as campanhas de Josué, o povo não retirou do meio da terra prometida, que deveria ter retirado, e constantemente os moabitas se insurgiam, invadiam as terras de Israel e atacavam, causavam destruição, desgraça para aquele povo. Até que, através das campanhas de Davi, nós ainda chegaremos isso na escola dominical, Davi então derrota os moabitas e os coloca sob julgo de Israel. Só que de Davi até Acasias passaram-se 150 anos. 150 anos em que Israel estava dominando os seus inimigos moabitas. Por que então, de repente, os moabitas se insurgem, se revoltam contra Israel? Quando nós olhamos o livro de Juízes, principalmente o livro de Juízes, e a sequência, o livro de 1ª e 2ª Samuel, até o início do livro de Reis, e depois nós vemos isso repetir na profecia de Isaías, Deus, por vezes, usa as nações vizinhas, as nações inimigas, como instrumento de castigo contra o povo. Então, uma nação que estava aquietada, que estava sob o jugo de Israel, há 150 anos, se revoltar justamente quando Acabe morre e surge Acasias, o seu sucessor, pode ser uma maneira do autor de 1 Reis nos mostrar o seguinte: o favor de Deus havia se afastado de Israel, havia se afastado do reino do norte. E de fato, é um reino em que nenhum dos reis seguiu a Deus. Rei após rei no reino do norte, nós vemos reis cada vez piores, até o clímax da impiedade, que foi Acabe. E Acasias é só reflexo daquilo que aprendeu com o pai. Até por isso que o seu reinado é tão breve, um pouco mais de 1 ano, quase 2, a depender da contagem que a gente fizer. Mas isso o texto já nos mostra, olha, a situação não é favorável ao povo de Israel. Há algo no povo de Israel que precisa ser corrigido pelo Senhor. E o levante de inimigos contra o povo já nos mostra esse contexto hostil da parte de Deus. Isso é importante, irmãos, porque aqui no segundo livro dos Reis, nós vemos a hostilidade de Deus contra o povo, que mesmo depois da queda de Acabe, mesmo depois de toda a demonstração de poder através do profeta Elias, o povo continua distante do Senhor, continua entregue aos deuses da terra, aos senhores daquela terra, aos Baalins, aos pequenos deuses, aos pequenos senhores daquela terra. E nós vemos que a situação não é favorável para Acasias, e esse é o contexto. E o que mais nos impressiona é que Acasias nem se comove. É literalmente uma nota colocada pelo autor de 1 Reis, que os moabitas se levantaram, mas Acasias não está nem preocupado com isso. A narrativa toda vai dizer acerca da sua própria preocupação com a sua vida, e na realidade depois ele muda o foco, a sua preocupação contra Elias.
Então ele não está nem um pouco preocupado se a insurgência dos moabitas representava de alguma forma a mão de Deus, porque como a gente vê pela própria postura de Acasias, ele já nem considerava que Deus existia. Ele já nem considerava que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, era possibilidade para Israel. Ele vivia a vida dele como se não houvesse Deus. E é exatamente a isso que Deus vai responder. Aquele cuja responsabilidade, cujo ofício real era de representar Deus diante do povo, não pode jamais negar a existência de Deus. E por isso que Deus intervém, e intervém com uma mão tão forte. E da onde vem tanta incredulidade, da onde vem tanta dureza de coração desse rei Acasias? Eu peço que os irmãos retornem para o primeiro livro dos Reis, no último capítulo. Primeiro livro dos Reis. No capítulo 22, então, versículo 52. Primeiro Reis 22, 52. Nós lemos o seguinte: Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Esse Jeroboão aqui foi o primeiro rei do reino dividido, que meio que inaugurou a idolatria a Baal. Foi ele o primeiro a introduzir o culto a Baal no meio do povo. Então, a partir daí, todos os reis depois de Jeroboão foram idólatras e cada vez mais idólatras. E então aqui o texto nos diz claramente: ele fez mal perante o Senhor. O que é esse mal? Andou nos caminhos do seu pai, como também nos caminhos da sua mãe. E uma breve nota, que isso é muito importante. O quanto nós somos responsáveis pelos caminhos dos nossos filhos. O quanto nós somos responsáveis pelos caminhos daqueles que olham para nós. Para aqueles sobre os quais nós temos responsabilidade. Nós somos referência, nós somos inspiração, irmãos. E Deus nos cobra disso. Deus certamente cobra o nosso pecado na nossa própria individualidade, na nossa responsabilidade. Mas nós que influenciamos, que instruímos, que ensinamos, que educamos a outros, temos extrema responsabilidade. Acasias era responsável por todo o seu pecado e toda a sua maldade, e ele vai sofrer a ira de Deus por conta disso. Mas os seus pais, Acabe e Jezabel, contribuíram demais nisso. E a gente tem aquele que o texto muito conhecido para quem já está na igreja há muito tempo, Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E esse texto é usado, e bem usado, não está usado de forma errada, é bem usado para os pais, principalmente quando ainda é criança, ou quando nasce. De fato, é para isso também, porque a palavra aqui, criança, não é criança. A palavra aqui é jovem. A palavra aqui é usada também, por exemplo, em 2 Samuel, quando o comandante de Davi se refere ao seu filho Absalão, e aí ele fala: olha, quando vocês encontrarem com o jovem Absalão, e aí nessa hora eu até me alegro, porque ali Absalão tinha entre 30 e 40 anos, então se a Bíblia chama de jovem, eu me enquadro, né? Então ainda tem um tempo aí até Absalão. É a mesma palavra, gente. O jovem Absalão, entre 30 e 40 anos, é trazido como jovem. Aqui nós traduziram Provérbios como criança por causa da segunda parte, ainda quando for velho. Mas velho aqui é idoso.
O que o autor aos Provérbios, o autor de Provérbios, o compilador dos Provérbios, está nos ensinando? Instrua o seu filho enquanto você estiver vivo. Porque no dia em que ele for idoso, provavelmente você não vai estar mais aqui. Nós não vemos a terceira idade dos nossos filhos. Dificilmente nós somos testemunha dos nossos filhos idosos. Então, o texto bíblico está nos dizendo: instrua o seu filho enquanto ele andar no caminho, e em qual caminho ele deve andar, e como ele deve andar no caminho, até que você não esteja mais aqui. Essa é a nossa responsabilidade. Por toda a nossa vida, nós somos responsáveis por aqueles a quem Deus coloca sob nossa instrução, sob a nossa direção. E aqui eu abro para os filhos, para os seus irmãos, seus primos, seus alunos, para todos aqueles a quem Deus coloca sob a nossa instrução, sob o nosso governo, sob a nossa responsabilidade. Isso é muito sério, gente. E o que a gente vê a história de Acasias é exatamente fruto disso. De novo, Acasias não foi vítima da maldade, dos pecados dos seus pais, como muitas vezes o discurso cultural hoje quer colocar conosco, que as maldades realizadas por determinados indivíduos os vitimizam pelo contexto social, cultural, familiar em que viveram. Não. Nós cometemos a maldade por causa do nosso próprio pecado. Mas, sem dúvida, nós podemos auxiliar os nossos filhos e aqueles que estão sob nossa responsabilidade a trilhar melhores caminhos e a entender melhores caminhos como o caminho do Senhor, ou incentivá-los no caminho da perdição, como infelizmente fez Acabe e Jezabel. Então, o versículo 2, agora voltando para o segundo livro dos Reis, primeiro capítulo, a narrativa, então, nos mostra um acidente doméstico. Versículo 2, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Esse adoeceu aqui, gente, na realidade é que ele ficou prostrado. Ele ficou acamado porque ele se arrebentou mesmo. Se estatelou lá no chão, a gente não sabe a altura. Aqui, grades de um quarto alto também é informação demais na tradução. Então, na realidade, no literal, ele atravessou a janela. Tá? Ele atravessou a janela e caiu lá embaixo, se arrebentou e ficou à beira da morte. Tá? Resumindo, é isso que aconteceu. E aí, então, ele mesmo percebe a sua condição. Ele mesmo reconhece que pode estar por um triz, que a sua vida pode estar por um fio. E aí, no momento de desespero, no momento de medo, de terror, o que for, ele então envia mensageiros e diz-lhes: ide consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Então, no seu momento de maior angústia, de maior desespero, ele nem considera a existência de Deus. Ele nem considera buscar o Senhor. E ele sabia que havia um profeta de Deus na região. Tanto é que mais para frente na narrativa, ele reconhece Elias. Ah, quem é que mandou vocês voltarem? Hein? Ah, o fulano, assim, assado. É Elias, o tesbita. Ele sabia que tinha um profeta de Yahvé, de Deus, do Senhor pactual ali. Mas ele ignora isso. Porque para ele, de fato, é como se Deus não existisse. Ele nem considera o Senhor, ao contrário de Acabe, que por vezes ou outra, como a gente viu ao longo dos sermões sobre Acabe, ele ainda dava uma chacoalhada, por vezes e outra ele ainda buscava o Senhor, pedia perdão a Deus, ele intercedia a Elias. Acasias nem se preocupa. Ele está tão preocupado com a sua morte e que então ele vai colocar toda a sua vida naquilo que ele tem mais segurança. E muitas vezes, no nosso maior momento de fragilidade, no nosso maior momento de desespero ou de vulnerabilidade, é que nós vemos de fato o nosso coração.
onde está depositada a nossa confiança. Olhe para trás, irmão, e avalie aquele momento de maior terror da sua vida. E tente se lembrar a quem você recorreu. O que você pensou, o que você maquinou. E daqui para frente, quando isso acontecer, porque nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. Hoje estamos bem e amanhã nós podemos escorregar da varanda. Isso aqui não é profecia não, tá, gente? E aí a gente vê o quanto a gente é frágil. Basta uma doença, basta uma virose, basta um tombo, às vezes um acidente, aí por vez ou outra a gente ouve isso na igreja e não está errado não. Livramento de Deus na estrada, o carro quase bateu, o carro quase capotou, escorregou na pista, ou capotou e eu só saí com um arranhão. E esses momentos fazem a gente refletir a nossa vida. E fazer a gente colocar na balança o que de fato é importante para nós. Esse texto, irmãos, não é sobre um profeta que torra os outros do céu, que joga fogo do céu. Esse texto é sobre aquilo que há de mais importante no coração do homem, quando a sua vida está por um triz. E o que a gente pode tirar daqui hoje, de cara, é que a gente não deve esperar que esses momentos cheguem até nós, para que a gente reconheça e tenha como segurança o Senhor, o Deus de Israel, como nosso Deus. Que a gente prepare o nosso coração para os dias da calamidade, que a gente se fortaleça no Senhor nos dias de paz, para quando vier a calamidade, a gente não corra o risco, não incorra no erro de Acasias, e de cara, de prontidão, busque o Senhor, como o salmista repete diversas vezes, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, Senhor, Deus meu e Rei meu, Senhor, o meu braço forte. Esse é o nosso Deus, há Deus em Israel, há Deus na nossa vida. Não precisamos, no momento de calamidade, não deveríamos precisar da calamidade para enxergar que o nosso refúgio é o Senhor e o Senhor somente. Acasias é um anti-exemplo, é um contra-exemplo para nós, daquilo que não devemos fazer. Aqui, a idolatria de Acasias o conduziu à condenação, e a sua idolatria, aquilo que ele mais tinha de precioso no seu coração, aquilo a quem ele depositava toda a sua confiança, depositava toda a sua energia, todo o seu pensamento, toda a sua devoção, que não era o Senhor, isso é idolatria. Ele então busca no seu momento de morte. E aqui o texto nos diz que ele então foi consultar Baal-zebub. Baal é uma palavra para Senhor também. Não a mesma palavra que a gente vê como Senhor, tudo em maiúsculo, aí nas nossas Bíblias. No Antigo Testamento, a palavra toda em maiúsculo é Yahvé, como algumas pessoas dizem, mas se refere ao nome de Deus de Êxodo. Eu sou o que sou. Então, toda vez que aparece Senhor, tudo em maiúsculo, é o Deus da aliança. É o Deus que fez aliança com Moisés no Monte Sinai. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É isso que o texto está dizendo. Mas Baal também era um termo da época, principalmente para senhores menores, e vinculado a outros ídolos, a pequenos ídolos, a pequenas entidades. Então, Baal-zebub pode ser traduzido ou como Senhor das moscas, ou como Senhor dos altos céus. Então, seja Senhor das moscas, e aí por um erro de fala dos hebreus que redigiram o texto, ou Senhor dos altos céus, o fato é que Baal-zebub era, digamos assim, aquela maior entidade daquele local. Era o Senhor para Acasias. E é desse termo hebraico Baal-zebub que nós temos o nome do Novo Testamento, Beuzebu, Satanás. Então, quando nós vemos lá no Novo Testamento que o Senhor Jesus vai falar sobre Beuzebu, na realidade, isso daí já é uma apropriação do grego de Baal-zebub.
Então a gente pode com toda tranquilidade dizer o seguinte: aqui Acasias buscou o próprio Satanás, buscou aquele que é o senhor de toda a imoralidade, que é o pai da mentira. Então ele não buscou um Deus qualquer, ele buscou o Senhor, daquele que se rebelou contra o próprio Senhor. Ele buscou o próprio Beelzebu. Esse é o nível de idolatria de Acasias. E então, à beira da morte, a gente vê Acasias buscando o próprio Satanás, o próprio Beelzebu, na figura dessa entidade local. E aí então no versículo 3 e 4, o Senhor intervém na história. E então nós lemos: mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Elias então partiu. E nós vemos que somente o fato de Acasias não considerar o Senhor e considerar Baal-zebub mostra uma declaração agora pública do rei, de quem ele, o soberano de Israel, julgava ser o Senhor daquela terra. Por isso Deus intervém. Porque nesse momento ele agora está dizendo para toda a nação que o Senhor de Israel é o Deus de Ecrom. Não é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus da aliança. Então ele via mensageiros. E aqui o texto começa a ter alguns jogos de palavra que enriquecem a mensagem. Então, por exemplo, no versículo 3, mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita. Essa palavra anjo aqui é mensageiro. Na verdade, no Antigo Testamento, sempre que a gente lê, em grande parte, anjo do Senhor é mensageiro do Senhor. Então, e a mesma palavra que foi usada para mensageiros, quando Acasias enviou seus mensageiros. Então, na realidade, o que a gente deve ler aqui? Acasias, no momento do seu maior desespero, ele envia mensageiros para retornar com uma palavra, às vezes, de esperança para ele. E o Senhor, então, cala os mensageiros de Acasias e envia o seu mensageiro para aquele que vai ser o seu mensageiro, que é Elias. Então aqui a narrativa já está nos dizendo: existe rei em Israel. Os mensageiros de Acasias nem mensageiros são. O mensageiro do Deus de Israel, o mensageiro do Senhor, fará calar os mensageiros de Acasias. Então eles não conseguem nem cumprir a missão deles. Na metade, eles ainda no meio do caminho, eles são frustrados pela mensagem do Senhor. Então é como se Deus estivesse dizendo para Acasias: você foi consultar um falso Deus quanto à verdade, quanto à sua vida, agora você vai ouvir do verdadeiro Deus aquilo que está reservado para você. E Acasias, por causa da sua dureza de coração, não ouviu as palavras desses mensageiros. Versículos então 5 e 6. Os mensageiros voltaram para o rei e esse lhe perguntou: o que há? Por que voltaste? Certamente eles voltaram muito cedo. E responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide e voltai para o rei que vos mandou. E dizei-lhes: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Esses mensageiros, a gente não sabe como, a gente não sabe como Elias se apresentou, mas a gente sabe que eles reconheceram a autoridade de Elias como mensageiro do anjo do Senhor. Tanto é que eles abandonaram a missão e voltaram. E falaram para Acasias uma palavra contra ele, uma palavra de condenação, uma palavra de morte, por causa da sua idolatria. E nós sabemos, pelos registros dos reis, que palavras contrárias ao rei poderiam levar os profetas à morte, os mensageiros à morte, simplesmente pelo rei não gostar da natureza da mensagem. Mas aqueles mensageiros reconheceram a autoridade de Elias, reconheceram a veracidade da palavra do Senhor através do profeta.
E Acasias? Vejam a situação de Acasias. Ele está acamado, ele está desesperado, à beira da morte, envia mensageiros para aquele que ele julga ser o rei, o Deus que poderia salvá-lo. Então retornam seus mensageiros com uma outra palavra. Qual deveria ser a reação de Acasias? De arrependimento. Ele deveria se jogar em terra, tudo bem, estava acamado, mas ele deveria se desesperar mais ainda. Ele deveria cair em si e dizer, não, realmente há Deus em Israel. Como que eles sabiam, como que Deus sabia, ou como que aquele mensageiro do Senhor sabia, dos meus mensageiros, sabiam onde encontrá-los e o que eles estavam fazendo, qual era a missão deles. Então, somente essa intervenção de Deus já mostra uma janela em que Acasias deveria, de fato, se arrepender. Mas a idolatria de Acasias, a sua incredulidade era tamanha que o cegou para a realidade, que o cegou para tudo que estava acontecendo ao seu redor. Ele só estava preocupado, até esse momento, consigo mesmo. E agora, então, ele está preocupado com aquele que frustrou os seus planos. Ele não está nem aí para a natureza da mensagem, percebe? Ele não pergunta, mas como assim? Quando que isso vai acontecer? Por que que isso vai acontecer? Ele só pergunta, quem é que falou isso? E aí então, mais uma vez, o jogo de palavras do texto, versículo 7, ele lhes perguntou, qual era a aparência do homem? Talvez ele até já imaginasse, cara, deve ser Elias, isso tem cheiro de Elias. Como é que é esse cara? Quem é que falou contigo? O que que ele estava vestindo? Ele já devia ter alguma ideia. Qual é a aparência do homem? Versículo 7, que vos veio ao encontro e vos falou. E eles responderam, versículo 8, era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Mas aqui, gente, no versículo 8, tem algo no original que também nós não percebemos. Na verdade, quando eles falam, isso daí é um homem vestido de pelos, qual era a aparência desse homem? Eles respondem, era alguém como Baal-Sear. A única vez que eu vou gastar meu hebraico aqui, tá, gente? Eu não sou disso, não. Mas é importante para a gente entender. Baal-Sear é o Senhor dos pelos. Olha que interessante. Ele mandou mensageiros para buscar o Senhor das moscas, ou o Senhor dos altos céus. E quem é que frustra os seus planos? Um tal de Senhor dos pelos. E aí, com certeza, ele fica irado. Esse jogo de palavras é para mostrar o seguinte, Acasias, não existe Senhor das moscas. Não existe outro Senhor a não ser o próprio Deus. Um homem coberto de pelos, um homem vestido de pelos, frustrou os seus mensageiros, tirou a autoridade daqueles que iam em seu nome, em nome do verdadeiro Senhor. Vejam a palavra deles, porque o próprio Senhor, não há Deus sobre Israel. E aí então, assim diz o Senhor. Essa era a natureza da mensagem deles. Então o tempo todo, o texto está brincando com as palavras dizendo, você foi para Ecrom, você mandou mensageiros para Ecrom buscar um Senhor, para tentar acalmar o seu coração, trazer palavra de esperança. Mas Deus enviou um homem, peludo, coberto de pelos, que já é mais Senhor do que aquele Senhor que você estava buscando, para te enviar a mensagem daquele que é o verdadeiro Senhor de Israel, daquele que é o verdadeiro Rei da terra, Senhor dos senhores, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Todos esses detalhes da narrativa deveriam conduzir Acasias ao arrependimento. Mas a idolatria lhe cegou. E é exatamente isso que a idolatria faz conosco, irmãos. Idolatria, segundo João Calvino, se manifesta quando o coração e a mente humana depositam a sua confiança, a sua adoração e o seu amor em algo que não é o verdadeiro Deus. E nós, por vezes, podemos cair nesse erro. Quando o nosso amor, a nossa confiança e a nossa segurança estão em algo ou alguém que não é Deus. E quando isso acontece, irmãos, normalmente
nós nos cegamos na nossa idolatria. A gente se desespera, a gente fica ansioso, a gente perde noites de sono, porque talvez a gente mandou mensageiros para o Senhor errado, para Baal, que não é Deus. E ídolos, como diz o profeta Isaías, são mudos. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Quais são os ídolos do nosso tempo? Pode ser a nossa própria inteligência, pode ser as nossas próprias habilidades, pode ser os nossos recursos materiais, podem ser pessoas em quem nós depositamos confiança sobre-humana, para além do que deveríamos confiar num homem. E nós vamos nos frustrar, porque tudo aquilo e todo aquele que nós colocamos no lugar do Senhor na nossa vida, rapidamente se mostrará insuficiente para nos responder. É interessante na narrativa que a mensagem nem chega em Baal-zebub. Ele não tem nem oportunidade de responder. Quando Elias vai confrontar Baal no Monte Carmelo, ele dá a manhã e a tarde toda de oportunidade para Baal. Aqui, Deus humilha o falso Deus antes mesmo dele receber a mensagem. Olha, nem se preocupa. Para que você está perdendo tempo com isso? Ele não vai te responder porque não tem Deus. E o único que pode nos responder no nosso momento de angústia, no nosso momento de desespero, é o Senhor. Como que Ele responde? Pela sua palavra. Pela sua palavra. Como Ele respondeu a Acasias. Em Acasias, a palavra do Senhor ainda não estava fechada e era necessário um profeta dizê-lo. Mas hoje nós temos a palavra. Hoje nós temos o registro de Acasias daquilo que não devemos fazer e do que não devemos e quem nós não devemos buscar. Acasias estava tão cego da sua idolatria que até se esqueceu da sua condição. Você vê que daqui em diante Acasias nem menciona mais a sua doença. E ele estava a ponto de morte, gente. A gente não pode se esquecer disso. Esse cara que começa agora a se irar contra Elias e a enviar soldados e soldados para tentar matar Elias, é um cara que estava à beira da morte. Agora ele não está nem aí se ele vai viver ou não. Ele não quer mais saber da resposta. Ele quer o quê? Ele quer calar Elias. Mas Elias não era mensageiro do Senhor? Então, no momento que Acasias quer calar Elias, ele está querendo calar quem? O Senhor de Israel. Quando ele então entra em batalha, quando ele então luta, quando ele declara guerra contra Elias, na realidade ele está declarando guerra contra o próprio Deus. E aí então nós chegamos no nosso segundo ponto, que a impiedade nos conduz ao juízo de Deus. A impiedade é aquela incapacidade de se arrepender. É aquela incapacidade natural que vai do fundo da alma de reconhecer que está errado diante de Deus, de reconhecer que Deus é justo e poderia te punir pelo seu pecado. Essa impiedade estava tão entranhada na vida, na mente, no coração de Acasias, que o fez esquecer da sua condição moribunda, de morte. E agora ele dedica os seus últimos instantes, o seu último fôlego de vida, para tentar calar um profeta que falou contra ele em nome do próprio Deus. Versículos 9 e 10, então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, e subiram ao profeta, pois ele estava sentado no cimo do monte. E disse o capitão: homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e seus 50. Então o fogo do céu desceu e consumiu ele e os 50. A depender de quem lê esse texto, é possível enxergar somente a violência de Deus, somente a tirania de Deus. Há alguns que, lendo esse texto e outros,
só enxergam um Deus vaidoso e um profeta sanguinário. Mas, de novo, nós precisamos ler a narrativa em todo o seu contexto espiritual. Como vimos, Acasias agora não simplesmente está contra Elias, ele está contra o próprio Deus. E ele está disposto a usar os seus últimos momentos de vida para acabar com Elias e com a palavra de Deus na terra do povo de Deus. Então devemos nos ater a 2 detalhes dessa narrativa. Primeiro, nós vemos que Elias está sozinho, sentado no monte. E quem Acasias manda? Um capitão com 50 homens, com 50 soldados. E aqui nós podemos entender de 2 formas. Ou porque ele já tinha um certo receio de Elias, por todo o seu histórico com seu pai Acabe, então ele meio que vai garantir, vai enviar uma galera armada com ele. Mas provavelmente era uma forma de oprimir Elias, oprimir fisicamente e até violentamente. Até mesmo se ele se resistisse à prisão, teria espadas suficientes para matá-lo, quase como ocasião para matá-lo. Então vejam que em nenhum momento Acasias busca o profeta por causa da mensagem dele. Ele poderia ter enviado os mesmos mensageiros. Então olhem, retornem a esse homem e peça que venha à minha presença, para que ele mesmo fale isso, para que ele mesmo me explique essa situação. Ele envia soldados, ele já entendia qual era a intenção de Elias ou qual era a natureza da sua palavra. Ele não estava mais procurando arrependimento e certamente ele não estava em busca de Elias de forma pacífica. Segundo ponto, vejam como esse homem, esse capitão, se apresenta para Elias. Homem de Deus, o rei diz, desce. Esse homem de Deus aqui não é uma postura de humilhação desse capitão. Pode ser algo até meio irônico. Olha, homem de Deus, você que é o homem de Deus, então desce. O rei está mandando, desce. E então, Elias inverte a situação. Ele inverte a situação e olha o que diz no versículo 10. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti. Então ele está dizendo o seguinte, vamos ver se eu sou homem de Deus mesmo. Você está debochando? Você está ironizando porque nem você acredita que existe Deus em Israel? Então para que você veja que existe Deus em Israel, não serei eu quem vai descer. É fogo do céu que vai descer contra você. Mas o que está por trás disso? Para além de Elias de fato dizer, sim, eu sou homem de Deus, mas eu não sou homem de qualquer Deus, eu sou homem do Senhor, eu sou mensageiro do Senhor dos senhores, do Senhor dos exércitos. E quando ele diz que vai descer fogo do céu, é o mesmo verbo, desce. O capitão dá uma ordem, o rei diz, desce. Então Elias, quando ele manda, entre aspas, que desça fogo do céu, ele está dizendo o seguinte, eu não respondo a Acasias. Acasias não é o meu Senhor. Acasias não é o meu rei. Eu não vou descer. O que vai descer é aquilo que o Senhor, o Deus dos exércitos, quiser que desça. E aqui ele quer que desça fogo sobre você. Isso é juízo de Deus. Sobre homens que provavelmente estavam com sangue no olho, como a gente diz. Doidos para pegar Elias. Doido que ele reagisse. Para chegar somente com a cabeça do profeta. Para agradar o seu rei. E 2 vezes isso acontece. 2 vezes Elias invoca fogo do céu. E certamente isso lembrou os primeiros leitores do 2º livro de Reis, e até mesmo aqueles homens e a corte de Acasias, sobre o encontro de Elias com os profetas de Baal. Porque em nome do Senhor, ele também fez fogo descer do céu, mas para queimar um holocausto.
para que o holocausto, aquele sacrifício ali então de um bezerro, fosse totalmente consumido pelo fogo da ira de Deus. Porque o que eram os holocaustos? Os holocaustos não eram nada mais, nada menos do que um sacrifício pelos pecados do povo. Quando o povo então oferecia holocausto ao Senhor, carne queimada, é isso que significa holocausto, era então o reconhecimento de que o povo era sim merecedor do juízo de Deus, que o povo era merecedor do fogo dos céus, mas que o Senhor, na sua misericórdia, se agradaria daquele aroma de carne queimada para não queimar o seu povo. Então, quando Elias faz com que desça fogo do céu, era como se aquele holocausto fosse queimado, como se aqueles 50 fossem o próprio pecado do povo, a tradução da incredulidade de um rei, a tradução da impiedade de um povo diante do Deus Santo. Deus enviou a sua palavra de condenação, não houve arrependimento. O homem até esqueceu da sua própria morte para matar o profeta de Deus e calar a palavra do Senhor. Esse é um coração de extrema dureza. E aí por isso a impiedade conduz a juízo de Deus. Isso significa então que textos como esse nos dão liberdade para exigir contra pecadores, contra impiedosos, contra incrédulos, fogo dos céus? Claro que não. E a gente tem no Novo Testamento, em Lucas 9, versículos 52 a 56, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vemos então Senhor Jesus procurando lugar para passar a noite em Samaria, mas ninguém o recebe. Então, versículo 52, a partir da segunda metade dele, capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada para Jesus. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Provavelmente de um judeu, de fato, vai para Jerusalém, está em viagem, então não vamos receber esse sujeito aqui. Versículo 54, vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para o consumir? E Jesus, porém, voltando, os repreendeu. E o final do versículo 56, e seguiram para outra aldeia. Tiago e João não entenderam nada sobre juízo. Eles realmente achavam que a situação de Elias, que o exemplo de Elias é aqui, provavelmente estava na mente deles, até porque eles já andavam com Jesus já há tempo suficiente para saber que ele era ungido, que ele era o Messias. Então, se estamos com o Messias, temos autoridade em nome do Messias, podemos queimar esses incrédulos. Mas Jesus fala, vocês não entenderam nada, gente. Não é o momento ainda de juízo. A nossa Bíblia tem até entre os colchetes essa observação que alguns textos nos traz, no versículo 56, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E de fato, essa é a natureza da repreensão de Jesus. Não era o momento de juízo. O momento de Cristo descer fogo do céu viria, mas não era ainda. Aquele momento viria na segunda vinda. Ainda virá. Nós ainda aguardamos esse momento. Mas na primeira vinda de Cristo, tudo que lhes era reservado era pregação para o arrependimento. Para o arrependimento. E, irmãos, isso é muito importante. Era verdade para Elias, e era verdade para Tiago e João, e continua sendo verdade para nós. É prerrogativa do Senhor executar a sua ira sobre pecadores. É prerrogativa do Senhor executar a sua ira sobre pecadores. Qual é o nosso papel, então, diante do pecado e diante da maldade que a gente testemunha no mundo? Condená-la. Condená-la. Condená-la e confrontá-la com o Evangelho. Condená-la e confrontá-la com a lei do Senhor, com a palavra de Deus,
para que a gente leve pecadores ao arrependimento. Então, cuidado, porque aqui existe uma linha muito sutil, mas nós não devemos cair em nenhum dos lados. Nós nem devemos incorrer no erro de Tiago e João e pedir fogo do céu a qualquer pecador que cruza o nosso caminho. Mas também não podemos seguir um evangelho pacifista, que diz, quem sou eu para julgar se eu sou pecador? Porque a Bíblia fala, não julgueis para não serem julgados. Esse não julgueis para não serem julgados era o juízo como de Tiago e João aqui. Porque no momento em que Deus manda fogo do céu, é porque não tem mais jeito, condenou mesmo aquela alma para o inferno. Mas isso é prerrogativa do Senhor Jesus, do Espírito Santo e de Deus o Pai, da Trindade, do próprio Deus, não nossa. Não cabe a nós mandar homens ao inferno. Cabe a nós dizer, arrependei-vos, porque o reino é chegado. Que foi assim que Jesus pregou. Vejam, Jesus não prega um evangelho de paz, pelo contrário, o tempo todo ele está condenando, o tempo todo ele está acusando o pecado. A condenação chegou a Casias, foi o nosso primeiro ponto, não foi? A condenação chegou, ele não ouviu, então veio o juízo, então veio a ira. Nesse momento da história, nesse recorte da história da redenção, o juízo de Deus, a ira de Deus, veio logo em sequência à condenação. Mas nem sempre é assim. E agora, muito menos, em que nós aguardamos a vinda de Cristo para executar juízo definitivo. Não cabe a nós antecipar ou tomar para nós de assalto a prerrogativa de juízo de Deus, de clamar pela ira de Deus, mas devemos clamar pela justiça de Deus. Senhor, veja essa situação e tenha misericórdia do seu povo, e tenha misericórdia daqueles que te amam. Senhor, até quando? Senhor, até quando? Mas nós devemos, percebam, nós devemos denunciar e condenar o pecado do mundo. E quando eu falo pecado do mundo, são pecadores. Condenar não é enviar para o inferno. Que o diabo te carregue então, vai com Beuzebu que é o teu pai. Não, não é isso. É com todo o amor, porque até os nossos inimigos devemos amar. E a maior demonstração de amor pelos nossos inimigos é falar o seguinte, olha só, se você seguir nesse caminho, é um caminho de morte. Te aguarda fogo. Pode ser que não caia fogo do céu agora. Pode ser que você não escorregue da varanda e quebre o pescoço. Mas cara, uma hora vai chegar o fogo. Uma hora o Santo de Israel virá. Terceiro e último ponto, para a gente terminar com esperança, que esse texto é pesado. A humilhação conduz à salvação. E a gente vê isso no terceiro capitão, versículo 13. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50, com os seus 50, então subiu ao capitão de 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Ele também chama Elias de homem de Deus, mas ele já vai se colocando de joelhos, porque ele fala, realmente esse aí é homem de Deus. Esse aí é capaz de me queimar com fogo do céu. Ele não está de bobeira. Então, não é irônico. Não é em tom de deboche, é em tom de reverência. E a constatação desse homem é a prova do seu arrependimento e da sua humilhação. Porque veja, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50. Ele está dizendo o seguinte, a minha vida está na tua mão, cara. Você tem todo o direito de me matar porque você é homem de Deus. Você tem o poder e a autoridade na mão. De em nome do Senhor, do verdadeiro Deus de Israel, me condenar e me ajuizar com fogo da ira de Deus. Você tem esse direito. Percebe? É isso que esse homem está falando. Ele não chega para Elias, olha isso é absurdo, um homem ter tamanho poder, um absurdo, um Deus que se diz amoroso,
consumir e jogar fogo do céu, ele diz o seguinte: a minha vida é tua, cara. Porque você representa o verdadeiro Deus, a quem todas as vidas pertencem. Isso, irmãos, é humilhação. E alguns de nós pode até dizer, mas, gente, essa humilhação aí é porque ele estava com medo de morrer. Mas isso é óbvio, gente. É óbvio que era o medo da morte, que era o terror diante da ira de Deus consumada nos dois anteriores, que fez esse homem se humilhar. E eu digo para vocês, isso não torna essa humilhação menos legítima. Sabe por quê? Porque o verdadeiro arrependimento, a verdadeira humilhação diante de Deus, é exatamente quando nós reconhecemos que a nossa mão está diante, a nossa vida está na mão de um Deus justo, de um Deus santo, de um Deus que não compactua com o mal, de um Deus que cobra o pecado, de um Deus que tem o direito de mandar almas para o inferno, para o fogo eterno. Se você não entender isso, você não entende o quanto Deus te amou a dar o seu filho na cruz por você. Enquanto você não tremer de medo, não te sentir terror diante da justiça de Deus, você não vai amá-lo pelo tamanho amor que ele demonstrou na cruz. Porque esse terror só existe quando a gente reconhece que Deus tem direito disso. Mas o que a gente vê, e de novo, por culpa de um evangelho frouxo, de um evangelho frágil, de um evangelho fraco, de que Deus é só amor, e de que Jesus é um pacifista, e não veio para julgar ninguém. A gente fala, não, Deus não poderia fazer isso, Deus não condena ninguém, Ele quer que todo mundo seja salvo. Eu não acredito num Deus que manda pessoas para o inferno. Eu ouvi isso, e eu continuo ouvindo, infelizmente, isso de pessoas que se dizem cristãs. Essa pessoa ainda não entendeu a justiça de Deus. Ela não entendeu, como a gente leu aqui, o preço da morte. E talvez essa música seja muito verdade. Não tenho ideia do preço. Mas a gente tem ideia. Foi o sangue de Cristo. E por que foi o sangue de Cristo? O sangue do próprio Deus encarnado. Porque Deus tinha todo o direito. Deus tem a nossa vida na mão para fazer dela o que Ele quiser. Agir com misericórdia ou agir com justiça. Aquele capitão entendeu isso perfeitamente. Então, diante da dura realidade da ira de Deus, só existem dois caminhos. A impiedade, que é o caminho de Acasias, que é o caminho da nossa cultura. Dizer o seguinte, não existe Deus. Não existe, não pode existir um Deus que se diz amoroso, que se diz bondoso, mas que envia pessoas para o inferno. Não existe um Deus como esse. Eu vou lutar contra um Deus como esse. Eu vou lutar para calar os profetas desse Deus. E é exatamente isso que essa cultura faz. Eu não tenho, irmãos, com esse sermão, pretensão nenhuma de viralizar no YouTube. Porque ninguém viraliza dizendo que Deus é justo em mandar pessoas para o inferno pela eternidade. O mundo não está preparado para essa palavra. Porque o mundo é contra Deus. E o mundo e a cultura quer calar os mensageiros de Deus, que dizem, há Deus em Israel, há Senhor, e esse Senhor é justo, e esse Senhor tem as nossas vidas na sua mão, para, se Ele quiser, com todo direito, derramar fogo do céu contra nós. E louvado seja Deus por isso. O mundo não quer reconhecer que tem culpa diante de Deus e prefere matar Deus e os seus mensageiros do que se colocar diante dele, de joelhos, como esse capitão que se colocou diante de Elias, de joelhos. E então, nós vemos que a misericórdia de Deus alcançou esse homem e alcançou aqueles 50. Versículo 15 e 16. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com esse.
Não temas. E aqui, irmãos, só uma observação. Percebam que há uma pausa. Elias vê aquele homem, Elias ouve aquele homem, mas há tempo suficiente entre Elias ouvir e receber aquele homem na sua presença e ele ouvir o anjo de Deus. Não há urgência na narrativa, percebem? É diferente, por exemplo, da narrativa de Abraão indo imolar Isaac, que aí o anjo de Deus aparece e impede Isaac com a mão no cutelo. Foi urgente, ele já ia fazer. O que isso nos mostra? Que nas outras vezes, Elias não simplesmente de ímpeto falou, cai fogo sobre você. Ele consultou o Senhor. E ele fez segundo a palavra do Senhor. Ele fez na plenitude daquele que obedecia a palavra de Deus. E a gente vê que esse ritmo se repete no terceiro. Há tempo do anjo do Senhor interferir, conversar, comunicar a Elias qual seria a vontade de Deus para aquele terceiro. Não foi no ímpeto de Elias. É que a narrativa é rápida, a narrativa é dura, mas não impõe a urgência. Elias o tempo todo agiu em consulta e conformidade com a palavra que ele ouvia diretamente do anjo do Senhor. Isso fica muito claro aqui no versículo 15. Então não houve fogo do céu, porque Deus agiu com misericórdia. E o que é misericórdia de Deus, gente? Como que a gente define misericórdia? Misericórdia é justiça não aplicada, ou não aplicação de justiça. Misericórdia é quando algo ou alguém, no caso alguém, sempre alguém, né, tem que ser uma pessoa, um agente, quando alguém, tendo o direito de executar juízo, não executa juízo. Isso é misericórdia. Guardem isso. É muito importante a gente definir muito bem os conceitos da nossa fé, da nossa doutrina. Sempre que a gente fala que Deus é misericordioso, a gente está dizendo, a gente está afirmando, Senhor, eu mereci a tua ira. Eu não era diferente. Eu não sou diferente desses outros 102 que vieram antes. Eu não sou melhor do que eles. Diante do Senhor, eu mereço fogo do céu. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, irmãos, nós devemos, que somos povo, nos lembrar, Senhor, louvado seja o teu nome, porque a sua ira, seu juízo não caiu sobre mim. E não é porque, dia após dia, a gente tem que obedecer a Deus para alcançar misericórdia. Esse era o pensamento judaico. Pensamento dos fariseus, era que na observância da lei, Deus iria se agradar da obediência deles, e então não executaria justiça. Agiria com algo sem mérito, sem merecimento, que era a graça, mas considerando os atos de justiça deles. E aí então agiria com misericórdia. Não. Graça para nós e misericórdia para nós é algo 100% da parte de Deus. Nós não merecemos aquilo que Deus faz por nós. Nós merecíamos a justiça, mas Ele não aplica justiça. Ele aplica graça, favor imerecido. E por que Ele não aplica justiça? Por que ira não cai sobre nós? Porque na tarde de sexta-feira, a cruz de Cristo foi como um para-raio de toda a ira, de toda a justiça de Deus contra os eleitos. Cristo teve em si toda a ira de Deus naquela cruz. Cristo foi como esses 102 que recebeu fogo do céu, para que nós recebêssemos bênçãos do céu. Caminho de humilhação,
nos conduz à misericórdia, não por nós mesmos, mas porque a ira de Deus foi toda direcionada para o seu Filho, para que para nós fosse direcionada a graça, a bênção, a salvação do Senhor. Versículo 17, nós concluímos o nosso texto. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar em seu lugar, no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Aqui o texto nos traz aquele que é o ensino teológico central do primeiro livro de Reis e também será do segundo livro dos Reis. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Desde que a gente começou a nossa série em Elias, a gente vê isso o tempo todo através do profeta, que Deus revela a sua vontade, Deus revela a sua palavra para o profeta e acontece conforme a palavra do Senhor. E por vezes a gente lê isso no primeiro livro dos Reis, e aconteceu conforme a palavra do Senhor. E é isso que o livro dos Reis nos ensina, que o Senhor é fiel com a sua palavra. Isso significa dizer que Deus é fiel. Dizer que Deus é fiel é que Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. E Ele de fato prometeu condenação, juízo para aqueles que não se arrependem, para aqueles que, vendo a justiça de Deus, vendo a santidade de Deus, não se arrependerem, haverá juízo eterno. Segunda carta aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo, versículo 7, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Paulo está nos ensinando sobre a segunda vinda de Cristo, aquela que aí sim virá juízo. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Aqui conhecem é sinônimo de amor, que não amam a Deus. E contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição. Não é aniquilação, não é que a pessoa vai deixar de existir, mas é de eterno tormento. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirados em todos os que creem naquele dia. Paulo é categórico que no dia do Senhor Jesus, ele tomará de vingança contra aqueles que não obedecem o seu evangelho. Mas será o dia também que aqueles que creram serão glorificados, serão libertos. E aqui eu coloco na primeira pessoa do plural, seremos libertos do pecado. Será o dia da nossa glória. Irmãos, as promessas do Senhor, a palavra do Senhor, no caso para Acasias, era de juízo. E devemos confiar que isso acontecerá. Mas a palavra do Senhor, para nós que cremos, é de salvação. Porque a mesma certeza de acontecimento de 2 Tessalonicenses também é a certeza do que o evangelista João registrou no capítulo 5, versículo 24, a palavra do Senhor Jesus também. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso é certeza, irmãos. Isso é segurança. Todos aqueles que buscam do Senhor ouvirão, como Apocalipse 21, versículos de 5 a 7, também registrado por João, diz: aquele que está sentado no trono, esse é o próprio Senhor Jesus, disse:
Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, elas acontecerão. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem ter sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Isso é certeza. Irmãos, a idolatria existe. A idolatria está diante de nós. Nós podemos permitir que ela nos conduza à condenação. A impiedade pode conduzir ao juízo e irá conduzir ao juízo, porque a impiedade é aqueles que não se arrependem, mas aqueles que creem em Cristo Jesus. Terão essas palavras que eu li e tantas outras, de salvação, de vida eterna, garantidas. Eu gostaria que você pensasse o versículo 17, sobretudo essa oração, assim pois morreu segundo a palavra do Senhor, da seguinte maneira, que você que crê em Cristo, um dia será dito, na sua vida eterna, na sua glorificação, depois que você tiver entrado no reino, será dito de mim e de você, e de todos os que creiam, e assim aconteceu, conforme fora dito, na palavra do Senhor, no Evangelho de João, no livro do Apocalipse, que herdariam a vida eterna, e herdaram. Aquilo que para nós hoje é futuro, vai chegar um dia que vai ser presente. Essa é a palavra do Senhor para aqueles que creem. Oremos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, que palavra, Senhor. Que evangelho. Que salvação. Que honra poder ouvir isso tudo e reconhecer o que o Senhor fez por nós na cruz de Cristo. Sim, diante da Tua santidade, diante da Tua ira justa, como homens que somos, como pecadores que somos, como mortais que somos, nos colocamos em joelhos no chão, prostrados em terra, dizendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é justo, que o Senhor há de ter misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Como o Senhor disse a Moisés e repetiu através de Paulo na carta aos Romanos. Mas, Senhor, com temor e tremor, nos colocamos na Tua presença, dizendo, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, porque recebeu no próprio corpo a Tua ira em nosso lugar. E aquelas que deveriam ser palavras de juízo para nós, que certamente acontecerão contra todos aqueles que não o conhecem e que não se arrependem diante de Ti e não o tomam como Deus e não o tomam, Jesus, como o Senhor de suas vidas. A Tua palavra também é certa para nós, que herdamos a salvação em Cristo Jesus. Por isso te rogamos, Senhor, que nos dá essa confiança no Espírito, nos una a Cristo, de modo que dia após dia reconheçamos que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, porque o sangue de Cristo foi suficiente para cobrir multidão de pecados, manhã após manhã, até que Ele venha, até que Ele nos faça novo, até que Ele nos livre do corpo dessa morte e nos glorifique para a eternidade e nos receba no Teu reino. E então nós, na Tua presença física,
possamos dizer: fiel é a tua palavra, porque aconteceu conforme o Senhor havia nos prometido nos evangelhos e nas cartas. Assim, como fiel é a tua palavra, nos profetas, em Moisés e nos salmos, é a tua palavra fiel no evangelho e nas epístolas, para todos aqueles que creem em teu nome. Aqueles que me ouvem nesse momento, que reconheçam, Pai, que tenham acesso ao terror da tua justiça, mas para ao arrependimento. Como o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, registrou que a tristeza que vem de Deus é para arrependimento. É aquela tristeza que reconhece que é pecador, é aquela tristeza que reconhece que é devedor do Deus que é justo, mas que logo então busca arrepender-se e humilhar-se, como esse capitão de 50 registrado aqui. Que aqueles que ainda não se dobraram diante do Senhor, que o façam ainda em vida, antes que tenham que dobrar os joelhos no dia do Senhor, quando Cristo voltar, com o poder, com os anjos do seu poder, com o fogo da sua vingança. A nós, renova a cada dia a nossa esperança, até que o Senhor venha, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, e agora vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós e todo o povo da aliança espalhado sobre a terra hoje e sempre, até que o dia de Cristo venha. Em nome dele, em quem oramos e os abençoo. Amém.